Olá, olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos de volta hoje com o nosso quarto programa da segunda temporada, nosso Direito e Novela. Eu e o professor Roberto Figueiredo, tratando hoje de uma novela muito interessante, não é isso, Robertinho? Exatamente, pessoal. Que alegria estar aqui com vocês. O tema de hoje envolve a novela Salve Jorge. Eu me lembro ainda em casa, eu criança, Luciano já fazendo faculdade, assistindo a novela Salve Jorge. Eu perguntava pra ele, e aí, sobre que novela? Qual é o caso? Lu, o que é que a gente vai tratar hoje na novela Salve Jorge? Nós iremos tratar do tráfico de mulheres, o tráfico internacional. Vocês lembram? Morena, aquela questão da viagem à Turquia. Vamos dar um confere no off para quem não se lembra bem da novela? Vem comigo no off. A novela Salve Jorge da TV Globo, que tem como autora Glória Pérez, teve a iniciativa de trabalhar um tema praticamente desconhecido. Ao longo da ficção, são exibidas as histórias de meninas que sonham em ter um futuro melhor e, por esse motivo, vão tentar a vida em outro país. Na trama, a ambiciosa Lívia Marino é uma mulher que faz de tudo para conseguir o que quer e, por isso, faz qualquer trabalho sujo, como o tráfico de pessoas, para ganhar um bom dinheiro. Conhecida internacionalmente como agenciadora de talentos no mundo da moda e do show business, a vilã, refinada e bem relacionada, não abre o jogo de sua história de vida e nem de onde vem sua fortuna. Apenas diz que é divorciada de um italiano. Devido ao seu envolvimento com o crime, Lívia consegue manter seus luxos de alto padrão sem dar pistas. Para colocar o trabalho em prática, a vilã conta com a ajuda dos seus fiéis aliados. Wanda, seu braço direito que ajuda nas seleções das meninas. Russo, o capanga que vigia as meninas e as coloca na linha. E Irina, a gerente da boate, para onde as traficadas são levadas, em Madrid, na Espanha. Seduzidas pelas promessas de Lívia e pela oportunidade única de ganhar em dólar e ter a independência financeira, Jéssica e Rosângela são as primeiras vítimas do folhetim. No decorrer da novela, a protagonista Morena se junta às outras mulheres contrabandeadas que vão parar na Turquia, reproduzindo o sofrimento que milhares de pessoas passam ao redor do mundo. Pois bem, meus amigos, agora que vocês já relembraram um pouquinho da novela, vamos contextualizar um pouco mais. Robertinho, um grande noveleiro, vai nos dizer. Robertinho, você se lembra da novela? Lembro sim, sou noveleiro mesmo, assisto todas. Olha, a atriz principal, ela morava na favela do Alemão e tinha risco de perder a casa, nada funcionava, nada acontecia lá pra ela. E aí ela se viu seduzida por ir ao exterior, imaginando que ia encontrar um mundo melhor, sem violência, sendo bem remunerada, sendo prestigiada, e aí ela foi embora, foi levada por uma patroa, digamos assim, e lá chegando o passaporte dela foi retido, ela foi obrigada a trabalhar como garota de programa, não dominava o idioma, não conseguia falar, ligar, e ainda tinha um filho ameaçado aqui no Brasil, então ela era obrigada a mentir também, dizer que tudo estava bem pro lado de lá. Mas Lu, quem que a gente poderia trazer para tratar desse assunto? Vamos trazer a Jaqueline Leite, que ajudou na construção do enredo da novela, com pesquisas, enfim, estava lá presente quando tudo isso se desenrolou. Ela, que é do Centro Humanitário de Apoio à Mulher. Com vocês, Jaqueline Leite. Bom, na realidade o impacto que o tráfico gera não só na vida das mulheres, mas sim é um reflexo que sai dentro do país também. A gente pode também falar um pouco do tráfico interno, né? Porque existe um tráfico interno. Mas na realidade, na vida delas é um impacto muito grande, porque depois que elas são traficadas e que passam por todo o trauma, é muito complexo esse retorno, quando elas conseguem sair dessas amarras do tráfico, é muito difícil esse retorno, porque geralmente esse retorno é muito perigoso, não só para elas, mas sim para toda a sua família. Na realidade, a maioria dos casos que se investiga ou que saem na imprensa são casos de exploração sexual, mas isso não quer dizer que se restringe a esse tipo de violação de direitos.
O tráfico de mulheres acontece de várias outras formas. Por exemplo, mulheres para casamento servil, mulheres que vão trabalhar como empregadas domésticas, mulheres que vão trabalhar, hoje em dia se vê também muito em transatlânticos, algumas delas estão traficadas porque são trancadas dentro dos transatlânticos, elas vão para trabalhar e acabam não podendo sair do navio, enfim. Então, a configuração do tráfico não é exatamente a prostituição. A configuração do tráfico é impedir o seu direito de ir e vir, com ameaças, com abusos, enfim, e as finalidades são várias. Nosso trabalho é de prevenção ao tráfico de mulheres em especial, mas não quer dizer que nós não trabalhamos com outros grupos também, porque hoje em dia está aumentando bastante a questão dos gays, transexuais, né? E está aumentando bastante o tráfico desses outros grupos também. Então, nós trabalhamos especificamente com mulheres, mas o nosso trabalho é na prevenção em 3 eixos. Um eixo da prevenção mesmo, que nós vamos trabalhar nas escolas, damos cursos de formação para o que é tráfico, enfim. E também um projeto de documentação e pesquisa. O segundo eixo é o eixo do trabalho político, ou seja, nossa articulação com as organizações afins, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil. Nós participamos de algumas alianças, Aliança Global contra o Tráfico de Mulheres, que tem sede na Tailândia e que nós fomos durante 7 anos a representante nessa rede. E um terceiro eixo, que é o terceiro da pesquisa e investigação, que a gente sempre pesquisa para poder fazer o trabalho de prevenção. Nós fizemos, por exemplo, uma pesquisa sobre a motivação das soteropolitanas de migrar. Então, percebemos que 83% das mulheres das 200 que foram entrevistadas, que foi 100 mulheres do terceiro grau, do segundo grau de uma escola pública e 100 mulheres de uma universidade privada. Então, 83% delas gostariam de migrar. E o que nos chamou muita atenção foi que elas migrariam mesmo não tendo uma permissão regular. Ou seja, elas migrariam irregularmente. E o que isso significa? E a partir de então, dessas informações, a gente dirige o nosso trabalho de prevenção e as nossas palestras, por exemplo, nós falávamos o que quer dizer viver irregularmente em um outro país. Para alertá-las, nós não fazemos nenhum trabalho contra a migração pode ser algo muito positivo, pode ser algo muito bom, porém antes de migrar você tem que ter algumas informações de como viver e que tipo de permissão que você poderia ter dentro desse país para onde você se deslocará. Bom, Glória Pérez é uma escritora muito especial, né? Ela pesquisa muito tempo antes, ela tem uma equipe grande para pesquisar sobre o assunto, sobre o tema que ela vai trabalhar. Ela, na verdade, um ano antes, ela já estava buscando organizações que trabalhassem com o tema, pessoas, casos, né? E depois dela procurar um pouco pelo Brasil, ela nos conheceu o nosso trabalho, tivemos o primeiro encontro e aí contamos um pouco como é que a gente trabalhava, enfim. E depois disso ela nos convidou para fazer 2 workshops com os atores, né? E durante a novela a gente foi conversando para ver assim, isso é real, não é real, isso se conta, não se conta, isso é verdade, isso é mentira, como é que funciona. Então foi um trabalho muito de perto com a realidade do direito e do que entre o direito e a prática. Eu acho que assim que o Brasil deveria se conscientizar um pouco mais das várias formas como o tráfico acontece, porque muitas vezes as pessoas podem estar enganadas exatamente por isso, por pensarem, não, eu vou trabalhar em um navio e não vai ser nada, vou trabalhar numa casa e vai dar tudo certo, eu vou me casar e vai dar tudo certo. É de alertar um pouco para essas outras formas de tráfico que todos os anos vão se modificando, na verdade, ele não é uma coisa estagnada, sempre tem uma novidade, sempre tem uma coisa diferente. Então nós temos que melhorar muito a questão de políticas públicas e melhorar também a nossa forma de prevenção e melhorar a vida dos brasileiros e a segurança dos brasileiros, que ainda está muito frágil. Muito bem, pessoal. Voltando aí depois dos comentários maravilhosos, a gente vai agora trazer um outro convidado também para complementar, para também dar a sua participação
nesse nosso bate-papo hoje sobre tráfico de mulheres, tráfico de pessoas, na verdade, não é? Quem que a gente traz agora, Lu? Vamos chamar o nosso grande amigo, professor aqui da casa, mestre em doutor pelo direito penal, aqui na Universidade Federal da Bahia, o nosso queridíssimo professor Fábio Roque. No Brasil, nós temos no artigo 231 do Código Penal o crime de tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual. Neste crime, nós temos uma pena que varia de 3 a 8 anos, e essa pena pode ser majorada até a metade em algumas hipóteses específicas, como, por exemplo, quando a vítima é menor de 18 anos, quando, por exemplo, existe um emprego de violência, ameaça ou fraude, quando o crime é praticado por determinadas pessoas, como, por exemplo, os pais, padrasto, cônjuge, irmão. Então, existem algumas situações em que a pena seria agravada, mas, em resumo, é isso. Nós temos o artigo 231, é um crime de competência da Justiça Federal, dada a internacionalidade da conduta, e é um crime que tem essa reprimenda prevista em lei. Em alguns aspectos, existem algumas controvérsias em torno da prática do crime e da caracterização desse crime do artigo 231. Nós temos outros tipos penais, nós temos outros crimes que contemplam condutas assemelhadas, mas que são condutas que correspondem a tráfico de pessoas, mas não para fins de exploração sexual. Então, apenas a título de exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos o artigo 239, que fala no envio de crianças e adolescentes sem a observância dos regramentos legais. Isso é um crime do Estatuto da Criança e do Adolescente. Todavia, se esse envio da criança ou do adolescente para o exterior sem observância dos regramentos legais tiver a finalidade da exploração sexual, aí já não se aplica esse dispositivo do Estatuto. Se aplica justamente o artigo 231 do nosso Código Penal. Então, em matéria de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, realmente esse artigo 231 atende a contento. A questão da prevenção e, sobretudo, combate ao crime, e aí a gente não poderia nem se adstringir a esse crime especificamente, eu costumo dizer, sempre é uma luta de gato e rato, né? Então, os crimes, as organizações criminosas sempre estão aperfeiçoando suas práticas criminosas, cada vez com inovações, e tanto quanto possível o Estado brasileiro vai a reboque dessas inovações procurando a reprimenda. O que a gente pode dizer e o que a gente pode constatar por dados oficiais é que a reprimenda nesses casos tem crescido de forma bastante considerável. Crimes que já aconteciam há muito tempo, mas que não eram punidos, havia uma maior dificuldade na investigação e os instrumentos hoje de investigação, de controle, de contenção e de punição, hoje eles têm crescido. É óbvio que ainda ocorre muito crime que ainda não consegue ser identificado, mas o número de condenações tem crescido bastante também. Muito bem, pessoal. Dr. Fábio Roque, um amigo querido, um magistrado federal espetacular, conhecedor muito do direito penal, do processo penal. E a gente vai encerrando o nosso Direito e Novela de hoje, um tema que não é o nosso, é um tema de direito penal, de direito internacional. E a proposta também é essa, não é? Tratar de outros assuntos, continuar conversando sobre esses assuntos nos chats, por aí nas redes sociais, a gente está esperando você, não é isso, Lu? Exatamente, é um tema sempre da ordem do dia, né? Com os eventos internacionais acontecendo no Brasil, houve a Copa, agora Olimpíadas, é um tema que sempre vem à tona e é rememorado. Então foi bom esse debate e seguramente um debate que persistirá ainda por muito tempo. Esperamos revê-los em breve em mais um Direito e Novela. Um grande abraço. Thank you.